O que é isso, né? Esse bicho chamado indústria 4.0. Primeiro, por que 4.0? Porque nós vivemos um processo de revolução, de revoluções, desde a primeira revolução, segunda, terceira, e agora estamos vivendo a quarta revolução industrial. Por conta de ser a quarta revolução industrial, nós chamamos esse momento de indústria 4.0. E o que é que caracteriza a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial? O que caracteriza são um conjunto de tecnologias habilitadoras. Quando eu falo tecnologias habilitadoras, eu estou me referindo a algumas áreas específicas, como IoT, que é a internet das coisas, o Big Data, a inteligência artificial, a mineração de dados, né? Ou seja, são áreas que nós vamos falar adiante, né? A robótica autônoma, ou seja, são áreas específicas que nós podemos chamar de tecnologias habilitadoras. Quando essas tecnologias habilitadoras se integram, olha o que eu estou falando, quando essas tecnologias habilitadoras se integram, elas permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. Mundo físico, aquilo que você toca. Mundo digital é o software, é a programação, é aquilo que você não vê. O mundo biológico somos nós. Então, quando essas tecnologias habilitadoras se integram, proporcionam a fusão do mundo físico, digital e biológico, que é a marca da indústria 4.0. Essa fusão permite que as máquinas e os seres humanos trabalhem e se comuniquem de maneira colaborativa, proporcionando o desenvolvimento de fábricas inteligentes, versáteis e eficientes. Essas tecnologias habilitadoras que permitem essa fusão do mundo físico aí, digital e biológico, elas estão alicerçadas em 3 pilares básicos: computação, automação e conectividade. Conectividade, entenda aí, pela internet. A internet ela é tão importante para a evolução que ela precisou ser modernizada para 5G. E automação no aspecto dos sensores inteligentes, os sensores, os atuadores inteligentes, os controladores inteligentes, elas estão aqui na automação. E a computação é a parte física que você precisa para fazer as programações, para poder fazer a interface, a IHM, com os dispositivos, as máquinas. Aqui é um slide que mostra os avanços, né, que existiram para poder chegar à indústria 4.0. Eu quero destacar aqui que a indústria 4.0 ela só é o que é porque ela precisou ter alicerces, precisou subir degraus, ó, subindo de um em um. Não se enganem, o que nós temos hoje na indústria 4.0 não surgiu assim da noite para o dia. São tecnologias que vêm lá de trás, principalmente aqui da terceira revolução industrial. Na terceira revolução industrial já tínhamos internet, já tínhamos telefonia, né, os celulares móveis, já tinha computador, já tinha robô, já tinha automação. Então aqui são algumas imagenzinhas que eu botei para vocês, para os slides, para ficar bem ilustrado aí a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial que existia, né? Só mesmo para poder figurar lá no slide de estudo de vocês, mas tudo nós já falamos, tá? E aqui a quarta revolução industrial é o que nós temos hoje. Vamos entender aqui esses níveis tecnológicos para a indústria 4.0 para clarear um pouco nossa mente. Vamos lá, nós temos 2 níveis aqui, o nível de digitalização, que é o nível de computadores, né, de informatização, e o nível de conectividade. Então, quando eu falo em digitalização, eu estou falando que surgem os computadores, a informatização, né, a era da informática, mas aí veio a conectividade também, né? Tem a informatização ali, os computadores, e a internet fazendo a conexão das máquinas, né? Ou seja, os homens podem se comunicar agora com outras pessoas ali utilizando a internet, né? Beleza, mas aí vem uma outra etapa da indústria 4.0. Essas aqui são as etapas da 4.0, onde esses sistemas digitais aqui,
de informatização, agora podem enxergar o que as pessoas fazem, podem enxergar o mundo, né? Não só as pessoas, mas enxergar todo o processo, todo o sistema. É a visibilidade. E o nível 4, nós temos uma transparência. O que significa isso? Significa, pela pergunta, vocês já vão entender, ó, por que isso está acontecendo? Ou seja, o equipamento, as máquinas, agora conseguem entender o que acontece no mundo. Ele enxerga e ele consegue agora entender. Poxa, como é que ele consegue entender o que acontece no mundo? Porque aqui a gente vai trabalhar com um nível de indústria 4.0, onde nós vamos ter as tecnologias habilitadoras. Quais são as tecnologias habilitadoras? Big Data, vou destacar só essas que são muito visíveis. A Big Data, que é um grande banco de dados, Big Data, a IoT, que é a internet das coisas, que possibilita a comunicação, né, rápida, a IoT, a inteligência artificial, a mineração de dados, né? Essas são as áreas que permitem que a máquina aqui, ó, visualize, enxergue o que acontece no mundo, entenda o que está acontecendo no mundo, obviamente, né? Isso tudo acontecendo com aquisição de dados, viu, galera? Aquisição de dados, acúmulo de informações lá na Big Data, que vai pegando aquelas informações, vão acumulando, joga lá na inteligência artificial, que processa a informação e consegue detalhar em outros níveis, né? Consegue entender e vai para o nível 5, que é a capacidade preditiva, ele está já fazendo uma preparação para o que vai acontecer, né? Como está dizendo, o que irá acontecer. Então, ele está preparado. Então, a inteligência artificial, ele já faz uma previsão, uma classificação para um futuro próximo de algo que está acontecendo, obedecendo a tudo que ele conseguiu enxergar e entender. Ele faz isso automaticamente. Em o último nível aqui, que é o nível 6 de adaptabilidade, ele vai auto-otimizar. O que é isso, auto-otimizar? Ele verifica, né, o que está acontecendo no mundo por meio dos sensores, né? O sensor está lá espalhado no mundo todo, inclusive no seu celular, no seu smartphone, está cheio de sensor que detecta o que acontece em nossa volta, né? Então, ele enxerga por meio desses sensores, entende, e aí já entra no nível de Big Data e inteligência artificial, e IoT também, porque existe uma comunicação, joga aqui para se preparar para o que vai acontecer, e ele vai automatizar para maximizar uma produção ou minimizar os custos de produção. Então, aqui eu posso dizer que a população brasileira consome camisetas mais do que camisa de manga longa, obviamente, né? Estou botando assim, porque os dados pesquisados aqui verificaram isso. Ou poderia dizer que o gosto do brasileiro por um tipo de automóvel é do tipo hatch, não do tipo sedã. Então, ele vai ter esses dados vão ser passados, né, obviamente, para as indústrias, para a produção automotiva, que vai produzir aqueles carros que tem mais facilidade de venda, de saída, né, obviamente. Então, ele vai maximizar ou minimizar a sua produção. Isso tudo em um nível de indústria 4.0. Essa é uma visão, né, de níveis tecnológicos que existe nessa indústria 4.0. Vamos pensar o seguinte: o início da Revolução Industrial, primeira revolução, surgimento das máquinas, né? O que foi essa mudança? O que aconteceu nesse momento? Uma mudança da relação entre o homem com a máquina. Então, antes a relação era do homem ali, né, com a produção na mão, né? Aquela coisa artesanal. Depois que surgiram as máquinas, agora não. A relação é do homem com a máquina, que teve que se adaptar a esse tipo de trabalho. Então veio aí o surgimento da internet. Tudo bem, surgiu a máquina, o homem se adaptou com a máquina, mas aí veio a internet.
O que a internet proporcionou para a gente? Uma mudança na relação do homem com o próprio homem. Porque agora nós podemos, por meio da internet, nos comunicar um com os outros de forma online. É diferente da relação antiga que os homens tinham entre os homens, que era por telegrama, né? Quando tinha aquele telegrama, ou quando, antes, né? Quando nem tinha esse telegrama, ou seja, era uma carta, demorava dias para chegar lá no outro, na outra pessoa. Então, com a internet, com a velocidade de comunicação, mudou-se a relação do homem com os próprios homens, né? Entre as pessoas. E hoje, com o surgimento dos sistemas, e aí um nome bem bonitão aqui, ó, sistemas cyberfísicos, que a gente vai falar daqui a pouco, houve uma mudança na relação do homem com o mundo à sua volta. Não só com o próprio homem, mas a relação com tudo que está à sua volta, com máquinas, com equipamentos, aparelhos, né, com sistemas, ou seja, tudo está se comunicando. E isso é muito interessante, porque isso reflete o que nós estamos vivendo na quarta revolução industrial, com esse nome importante chamado de sistemas cyberfísicos. Já que estamos falando nesses sistemas cyberfísicos, vamos mergulhar um pouco e entender o que é isso. Né, o Cyber Physical System, em inglês, Cyber Physical System, CPS, né, ou sistemas cyberfísicos, são sistemas automatizados que utilizam sensores para capturar informações sobre o que está acontecendo no mundo físico, armazena e interpreta esses dados utilizando Big Data e inteligência artificial e os disponibilizam em serviços de rede, ao mesmo tempo que usam atuadores e influenciam diretamente os processos no ambiente físico e controlam o comportamento de dispositivos, objetos e serviços. Resumindo, que esses sistemas cyberfísicos são sensores inteligentes que captam informações do que acontece no mundo físico, joga isso no Big Data, que é aquele grande banco de dados, vai fazer a mineração de dados, vai passar por um sistema de inteligência artificial que vai encontrar padrões de gosto, né, padrões de usabilidade de produtos e vai disponibilizar isso em rede. Então, de uma forma geral, sensores captam as informações do mundo físico, acumula isso no Big Data, que faz a mineração desses dados. A inteligência artificial vai encontrar padrões de consumo, por exemplo, e vai disponibilizar isso em rede. Ao mesmo tempo, né, esses sistemas aí pegam esses dados e mandam para os atuadores, né, de um processo que vão utilizar para fazer a melhoria lá constante da sua produção. Isso é os sistemas cyberfísicos. Essa figura aqui, para destacar para vocês, ó, reflete o que está acontecendo aqui no texto. Ó. Coleta de dados no nível 1 por sensores e dispositivos. Aí você tem o nível 2, acumulação dos dados no Big Data. Você tem o nível 3 aqui, que é análise por inteligência artificial, e depois você vai ter a implementação por máquinas e robôs. Lembrando que essas informações ficam lá disponíveis nas nuvens.